Enfim, a bola vai rolar para o rubro-negro carioca. Confesso para vocês que eu estou morrendo de saudade de ver o Flamengo jogar, até porque uma boa equipe dá gosto de assistir ao Flamengo jogar, mas para esse duelo o técnico Felipe Luiz terá que fazer algumas mudanças no time titular e já já a gente vai contar para vocês quais mudanças são essas, qual é o provável time titular. Tem também, é verdade que o Flamengo fez um investimento de US$ 1 milhão em máquina para jogadores, a gente vai contar para vocês. E tem também atualização sobre Bruno Henrique, ele pode jogar ou não? Como é que está a situação de momento do Bruno Henrique? O que eu vou dar um spoilerzinho para vocês aqui é que estão querendo estender a punição dele para partidas internacionais, ou seja, o jogador também teria que cumprir na Libertadores. Mas será que vai adiante? Calma, a gente vai contar isso tudo para vocês. Galera, eu não sei vocês, mas eu estava preocupado com essa data FIFA, porque vocês sabem, como diz um seguidor aqui, que eu não lembro o nome dele, mas que comentou numa live minha, crise o Flamengo faz em casa. Eu estava com receio de como seria essa pausa do Flamengo durante a data FIFA. E ainda bem o Flamengo superou sem nenhuma crise criada. O clima no Flamengo está maravilhoso, dentro e fora do clube. Então, ainda bem, passou a data FIFA sem nenhuma crise. Muito pelo contrário, no domingo o Flamengo joga contra o Juventude. Mas antes de entrar no assunto, eu quero falar algo aqui que eu estou vendo um silêncio danado na imprensa. É sobre a data FIFA, inclusive, envolvendo o atacante Caio Jorge do Cruzeiro. Esse jogador precisa ser estudado, gente. O jogador atuou, vamos lá, vou pegar a data aqui, no dia 4 de setembro, pela Seleção Brasileira contra o Chile, 3-0. E aí ele foi cortado da Seleção Brasileira após sentir dores musculares, fizeram exame, constataram uma lesão. O próprio jogador disse que foi uma lesão de grau 2. Ele entrou em campo no dia 4 de setembro e voltou a disputar uma partida no dia 11, ontem, quando ele foi decisivo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, fazendo 2 gols, inclusive. Como um jogador sofre uma lesão de grau 2 e volta a campo 7 dias depois? De verdade, eu nunca vi isso. Eu acompanho futebol, eu nunca vi. Eu não estou duvidando do jogador, não estou duvidando que o jogador não tenha sofrido uma lesão, mas me chama muito a atenção de verdade. Cara, o cara se recuperou em uma semana de uma lesão grau 2, gente. E eu acho que esse caso deve servir de exemplo para os departamentos médicos de outros clubes aprenderem como se trata uma lesão como essa. Óbvio, cada jogador reage de uma maneira, de repente a forma como eles fizeram, mas lesão de grau 2 em uma semana, pô, enfim, para mim, eu nunca tinha visto isso, é a primeira vez. E sobre algo que eu nunca tinha visto, a partida do Fabrício Bruno também, é um jogador que precisa ser estudado. O cara jogou na altitude, vem de uma sequência absurda, jogando muita bola e não sentiu nada. É incrível. Fabrício Bruno, inclusive, já passou aqui pelo Flamengo. Mas vamos falar de Flamengo agora, porque o jornal o Globo, o colunista Lauro Jardim soltou. O Flamengo investe US$ 1 milhão, que dá um pouco mais de 5 milhões de reais, em máquina para jogadores. Os equipamentos são da marca Kaiser e já chegaram ao Ninho do Urubu. São específicos para treinos com maior precisão em potência, aceleração e força. O Flamengo é o primeiro clube da América Latina a usar essas máquinas iguais às que são usadas pelo Real Madrid. E aí eu procurei o Flamengo para ver se procedia e me falaram, notícia velha, Venê, divulgada pela Flamengo TV em março. Só que o equipamento só chegou agora e custou US$ 1 milhão e não US$ 1 milhão. Então fica aí a informação para vocês. Falando agora de campo e bola, galera, por quê? Vamos lá, a novidade de hoje foi o Gonzalo Plata, que retornou só nessa sexta-feira. Ele pediu mais um dia para ficar com a família, para curtir a família durante essa data FIFA. O Flamengo concedeu, se representou nessa sexta-feira. Varela e Jorginho fizeram trabalhos à parte no campo, não participaram da atividade com os demais jogadores. Alexandro avançou na recuperação da lesão que ele sofreu na panturrilha esquerda, mas está sendo preparado para o jogo contra os Estudiantes na quinta-feira. Então Varela e Jorginho dificilmente começarão o jogo, isso se eles forem relacionados para pegar o Juventude lá no Alfredo Jaconi, local que o Flamengo não vence o Juventude desde 97. Ou seja, é um tabu para o Felipe Luiz quebrar. Mais um, na verdade, né? Então, lembrando, Léo Ortiz está suspenso, ele não pode entrar em campo. Então, a provável escalação do Flamengo tem Rossi,
Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Vinha. De la Cruz, Saul, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Eu gostei demais do De la Cruz com o Saul no jogo contra o Grêmio. Estava lá no Maracanã, vi de perto. Óbvio que o tempo que ele ficou em campo, ele foi bem, porque ele não consegue performar durante 90 minutos. Ele ficou cerca ali de 65 minutos em campo. E o Saul, repito, gente, é um baita jogador. Ele vai deitar e rolar no futebol brasileiro. Mas esse time aqui, apesar de muitos desfalques, tem condições totais de vencer o Juventude lá, e eu acho que chegou o momento do Flamengo quebrar esse tabu, e enfim a gente parar de falar, o Flamengo não vence lá desde 97, todo ano é isso, desde 97, acho que agora chegou o momento. E para finalizar nosso vídeo, galera, sobre Bruno Henrique, pena de Bruno Henrique pode ser expandida, mas atacante deve jogar a Libertadores, notícia do GE aqui. O acordo no caso de Bruno Henrique no STJD prevê o envio de um ofício à CBF para que a suspensão de 12 jogos do atacante seja expandida para partidas internacionais. A sugestão partiu da Procuradoria do Tribunal. No entanto, o ofício só será enviado à CBF após o fim do julgamento em segunda instância, que ainda não foi marcado. Por esse motivo, o atacante deve estar disponível para o confronto da próxima semana com o Estudiantes pela Libertadores na quinta-feira, mesmo que o efeito suspensivo não seja concedido. Se o efeito suspensivo não for concedido, ele vai cumprir no Campeonato Brasileiro normalmente. Nesse momento, sexta-feira, 17 horas e 32 minutos, Bruno Henrique está suspenso, porque até agora o efeito suspensivo não foi concedido ao Flamengo. Mas é aguardar. O jogador está treinando normalmente. Se o efeito suspensivo for cedido ao Flamengo, ele vai ser relacionado e fica à disposição normalmente. O Flamengo recorreu da decisão ao pleno do STJD, o que torna o processo mais longo. Gente, isso ainda vai demorar. Mas, repito, nesse momento, o Bruno Henrique está suspenso e não pode entrar em campo com a camisa do Flamengo. Mas tem a boa notícia, se ele não entrar em campo, já é um jogo que ele cumpriu. E aí serão 11 jogos pela frente a cumprir. Isso vai demorar pra caramba, vai dar pano pra manga, e eu aqui estarei trazendo todas essas informações para vocês. Valeu, galera. Tamo junto, forte abraço. Fui! O Flamengo está quase conseguindo reverter a punição esportiva de Bruno Henrique no STJD. O clube entrou com um pedido de efeito suspensivo, que deve ser aceito pela Justiça do Futebol. O colunista do Universo Online Sport, Bruno Braz, confirmou essa informação e comentou que o atacante pode estar em campo já neste domingo, na partida contra o Juventude. O Flamengo entrou com recurso contra a punição de Bruno Henrique, exatamente como muitos esperavam após o julgamento. Segundo Bruno Braz, que participou do programa de primeira do Universo Online Sport, o jogador está perto de conseguir reverter sua situação nos tribunais da Confederação Brasileira de Futebol. O Flamengo fez o que já tinha avisado que faria, entrou com recurso e pediu o efeito suspensivo. Até na participação do Andrei Campif, na semana passada aqui no programa, nosso especialista em direito desportivo, ele falou que muito provavelmente esse efeito suspensivo vai ser concedido pelo STJD. Na maioria dos casos, isso acontece. Além disso, Bruno Braz afirmou que o Flamengo deve escalar Bruno Henrique na partida do próximo domingo contra o Juventude. Isso porque o atacante tem treinado normalmente e sua suspensão é válida apenas para jogos de competições, organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol. Na Libertadores, ele poderá jogar enquanto o time estiver na competição.